Filmes épicos e históricos estão cada vez mais fora do gosto do público e, queira ou não, também um pouco fora de moda. Mas esse ano, um dos filmes mais aguardados de 2022 é justamente um filme desse gênero, que é o The Northman, ou O Homem do Norte. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de The Northman, um filme histórico, épico, inspirado em uma lenda viking e que era um dos filmes mais esperados de 2022, inclusive por mim. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal aí se você ainda não for inscrito. Se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like para me ajudar. Também, se você puder, compartilha esse vídeo aí com amigos e familiares, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. No mais é isso, e bora pra sinopse! Em 1895 d.C., o rei Aurvandil retorna para sua terra após ter lutado em batalhas. Após se reencontrar com sua esposa e Amleth, seu filho, Aurvandil acaba sendo traído, o que faz com que Amleth tenha que fugir. Agora mais velho, Amleth ainda lembra da traição de seu pai e jura vingança contra aqueles que o traíram. The Northman é escrito e dirigido por Robert Eggers, que é um diretor que eu já comentei sobre ele várias vezes, inclusive no meu antigo canal, mas se você ainda não está familiarizado com quem é o Robert Eggers, ele só foi o responsável de filmes como O Farol e A Bruxa. E já deixando muito claro que eu sou muito fã do Robert Eggers desde que ele fez A Bruxa. Para mim, ele é facilmente um dos melhores diretores da atualidade, tanto numa característica de diretor, tanto em coisas diferentes que ele traz para dentro dos filmes dele. Mas ao mesmo tempo que ele é sempre um cara muito competente, os filmes dele têm problema de sofrerem com hype. Antes, a gente precisa comentar um pouco que o Eggers, ele é um diretor muito estudioso para construir as suas obras. Foi assim em A Bruxa, onde ele estudou arduamente sobre lendas e a mitologia daquilo na época, mas ele também estuda tudo para que o design do seu filme seja o mais preciso com aquilo. Em A Bruxa, ele pesquisou e fez as roupas dos atores, o figurino ser igual às roupas que eram feitas na época. Da mesma forma que as plantações que aparecem no filme são feitas da mesma forma da época, as cabanas que são feitas no filme são feitas da madeira que eram construídas na época também, e por aí vai. A mesma coisa acontece em O Farol, onde ele produziu a roupa para ser o mais precisamente igual a uma roupa do final do século XIX, e também o farol do filme foi construído para o filme idêntico ao farol do final do século XIX. E em The Northman a história não é diferente, porque é muito comum em filmes épicos históricos você queira ou não ter uma romantização das coisas. Até se você pesquisar na internet comparações da realidade com o filme desses filmes históricos, você vê que tem várias incongruências. Então é muito comum você ver a armadura do personagem principal ser mais bonita e brilhosa, a espada mitológica da história ela sempre tem um design mais mágico e até quase às vezes impossível para algo daquela época. Ou você pode até mesmo pegar um diretor com uma visão muito própria e querer caricaturar as coisas daquela época, como acontece em 300, onde nada daquele visual das roupas dos espartanos é funcional ou histórica, mas reflete uma licença poética do diretor. Já em The Northman você vai ter tudo cru e o mais próximo do real possível, a ponto de enquanto você estiver assistindo aquela história visceral, você se sentir sujo testemunhando aquilo. Mas uma coisa que eu vi que tá incomodando muita gente é justamente a história. Esse filme ele é adaptado de uma lenda viking, a lenda de Amleth, que consequentemente inspirou uma das obras mais adaptadas para o cinema, que é Hamlet, de William Shakespeare. E caso você pense, tudo bem, eu nunca vi nenhuma adaptação de Hamlet, então vai ser uma novidade para mim. Uma adaptação que eu tenho certeza que você assistiu de Hamlet é o Rei Leão. E o que eu quero dizer com isso é que a história aqui em The Northman, ela não é na estrutura dela muito diferente de muitas histórias que você já viu. Ela tem um quê de jornada do herói, mas ela basicamente é uma história de vingança, onde quando a história engrena para começar mesmo, você já meio que já sabe o que vai acontecer do começo ao fim. A história ela é boa, a história ela é bem escrita, mas ela não é o ponto alto do filme. Porque o Eggers, quando ele escreveu O Farol e A Bruxa, ele teve liberdade para fazer aquilo que ele queria, escrever a história que ele queria. Em The Northman, por ser uma adaptação, não é aqui que você vai ver o diferencial do diretor e do filme. Aqui nós temos uma história clichê, mas tudo que cerca ela é único. Isso porque, de acordo com o próprio Eggers, ele quis fazer desse filme o filme definitivo sobre os vikings, o que é algo ambicioso quando você quer fazer para
qualquer gênero. Sendo assim, o cara que era um diretor de filmes mais pequenos, menos ambiciosos, como A Bruxa, que custou 10 milhões de dólares, O Farol, que custou 20 milhões, aqui ele teve o seu primeiro blockbuster em si, porque The Northman custou 90 milhões. Então o filme ele tem o potencial para ser muito rico. Então aqui você vai ter retratações de como era o esporte na época, retratações de como era um ritual que mesmo a gente não conhecendo, é mostrado aqui. Da mesma forma que ele retrata crenças, lendas e religião de uma forma sublime, que é mais ou menos na pegada do que ele fez nos filmes anteriores dele, que é a realidade flertando com o sobrenatural. E pra mim esse é um dos momentos mais altos, quando vem aquele impacto dentro daquela história. Porque você vê que o cara ele trouxe realmente uma visão pé no chão sobre aquilo. Então quando vem essas coisas, ela não é usada de forma boba. Ela é usada como talvez seria numa história real daquela época, flertando com a realidade, utilizando meio que de recursos para você até mesmo não saber se aquilo é uma manifestação sobrenatural ou se às vezes pode ser uma brisa do personagem, saca? Então você tem a aparição de valquírias, Odin, animais místicos, guardiões, mas que sempre estão naquela linha tênue de é ou não é verdade. Eu vendo esse filme, eu até fiz uma comparação bem forte dele com o filme que eu mais gostei do ano passado, que foi O Cavaleiro Verde. Eu acho que tem uma estrutura até bem parecida, o filme até começa meio igual, com uma narração em off, falando que você tá prestes a testemunhar ali uma lenda e tudo mais. Mas eu também comparo muito ele com o filme O Regresso, que tem semelhanças não só na sua história, mas também no todo do filme. Mas talvez onde o filme mais se destaque seja na sua brutalidade, porque se tem uma palavra para descrever esse filme é que ele é brutal. Eu nem acho que o filme ele seja cercado de violência, sangue espirrando para tudo quanto é lado, mas quando acontece, meu amigo, pega uma toalhinha que você vai ficar sujo. Mas não se trata apenas da violência brutal, o tudo é muito visceral. Então quando o ritual é mostrado, a direção do Eggers junto com uma trilha sonora que ela é caótica, ela é bonita ao mesmo tempo que ela te ataca com a força que ela tem, você se sente meio imundo. A vivência nos vilarejos, ela não é glamourizada como nos filmes históricos em geral, então o Amleth ali, ele tá sempre sujo, sabe, cheio de lama, cheio de terra, assim como os outros personagens que aparecem nessas cenas. Tudo é feito o mais pé no chão possível. Então viver naquela época não tinha um pingo de satisfação e glamourização. Rituais eram caóticos, a violência era brutal e viver ali era uma imundície. Porém, por mais que essa curadoria histórica que tenha no filme seja o mais incrível possível e é fenomenal mesmo, eu considero que ela prejudica um pouquinho o ritmo do filme. Porque pra mim não é necessariamente que estraga, não vai jogar o filme no lixo nem nada, mas às vezes me parecia que o filme ele tava indo numa velocidade, então ele freava para que ele te apresentasse algum fator histórico, como era aquilo naquela época e coisa do tipo, que enriquecem aquele mundo, mas não necessariamente são fundamentais para a história e desenrolar da narrativa. E uma coisa que ajuda o filme completamente, como sempre, são o elenco dos filmes do Eggers. Como o Amleth, nosso protagonista vikingzão bruto, nós temos o Alexander Skarsgård, que para ser sincero eu não sou muito fã, não acho ele ruim, mas eu acho ele um cara meio comum. Mas depois de ver esse filme, eu acho que não tinha escolha mais perfeita para ter escolhido para ser o protagonista daqui. Porque toda a inspiração do Skarsgård é inspiradíssimo. Você consegue ter o yin e o yang do personagem, então você tem os momentos emocionais dele que ele consegue passar isso para você, mas você consegue ter os momentos de sangue no zóio que um viking devia ter nessa época, cara. Então todo o momento de atuação dele é muito crível. É crível o momento de fragilidade dele, é crível o momento de raiva dele, é tudo muito bem encaixado. Eu também quero dar um destaque na atuação dele, porque eu não sou um historiador nem nada, mas aparentemente os vikings eles tinham um quê de animal. Literalmente um animal mesmo, porque no filme até o codinome do Amleth é urso-lobo ou lobo-urso, coisa do tipo. Então você também tem um trabalho corporal do cara que é impecável. O maluco já é gigante, mas ele anda
anda de um jeito que ele parece literalmente um bicho selvagem e que ele fica maior ainda. No elenco a gente ainda tem o Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claes Bang e destaque para Anya Taylor-Joy como uma bruxa feiticeira e par romântico do nosso protagonista, mas que também é um personagem feminino de muita presença. E também para Nicole Kidman, que é uma atriz que ela também não cai muito no meu gosto pessoal, mas que ela tá brutal aqui. E também temos a participação especial da cantora Björk, que ela é meio como uma vidente que parece muito pouco aqui no filme, mas quando ela aparece é sempre tão pontual, e a atuação dela junto com o design do personagem dela talvez seja uma das coisas mais inesquecíveis que existem aqui no filme. Quero ressaltar também que o filme ele tem um CGI, uma computação gráfica que em muitos momentos é incrível e em muitos momentos ela salta um pouco os olhos, mas nada que desagrade. E pra mim um dos fatores mais altos desse filme, que são fortes em todos os filmes do Robert Eggers, mas aqui o bagulho tá de outro nível, que é a fotografia. Sério, o negócio aqui é pornográfico. Primeiro, na paleta de cores, que é um filme ele todo muito morto, ele retrata muito bem a história que ele tá te contando só na cor. Então, tudo quando tem cor um pouquinho mais é de extrema significância, mas é facilmente um filme que ele poderia ser preto e branco. Aliás, eu espero que lance uma versão desse filme preto e branco que eu gostaria de ver, cara. E também tem o fato dele quase não usar cortes no filme, porque a grande maioria das cenas elas são takes muito longos ali que duram muito tempo sem o corte, além de tudo muito abertos. Então, gravando desse jeito, você não só tem o fato principal daquela cena, daquele momento, o protagonista, o personagem principal daquela cena que seja em ênfase, mas você também tem todo um ecossistema em volta que o Eggers faz questão de estar sempre em movimento, sempre em desenvolvimento e que enriquece a narrativa. Da mesma forma que você tem muitos planos sequências e que funcionam do mesmo jeito. Então, quando o Amleth tá atacando uma vila de eslavos e tudo mais, você tá acompanhando ele em primeiro plano, matando gente, esquartejando o nego que seja, mas no fundo ali, com aquele plano um pouco mais aberto, você consegue ver os outros vikings lutando e fazendo suas atrocidades também. O que acaba dando aquela impressão de não que você tá vendo só um corte daquele personagem, mas vendo um corte de uma época. E lembrando que essas cenas, principalmente as de luta, de combate, elas são gravadas em plano sequência. E pra fazer isso, meu querido, você tem que ser muito, mas muito bom. The Northman era um dos filmes mais aguardados desse ano pra mim e devo dizer que ele não me decepcionou. Quando um filme é do Robert Eggers, eu já venho com certas expectativas e não foi dessa vez que ele deu uma derrapada, mas um dia ele vai dar com certeza. É um diretor muito novo, mas ele tem uma visão autoral tão precisa que é necessário que a gente reconheça ele como um dos melhores diretores da atualidade e um dos diretores mais promissores também. É uma história clichê, mas que, sendo bem sincero, ela é tratada com tanto diferencial e tanto carinho que ela se torna única. Toda a curadoria histórica é impecável, os atores estão todos muito bem encaixados e nós temos que enfatizar a técnica do filme, seja design, fotografia, direção, trilha sonora, coreografia, tudo isso, porque é tudo tão brutal a ponto de você se sentir naquele mundo nórdico, vivendo aquela história e vivendo algo único. Porém, os filmes épicos históricos estão caindo meio que em desuso. Por exemplo, ano passado a gente teve o incrível e impecável Último Duelo, que simplesmente foi horroroso de bilheteria. E The Northman não foi um filme barato, que necessita de uma certa bilheteria. Pelo que eu averiguei, ele já arrecadou cerca de 60 milhões de dólares. O que talvez a gente suspeite que ele possa se pagar, mas não é algo que a gente pode frisar. Mas o importante é que, além desse filme enfatizar ainda mais que o Robert Eggers é um grande diretor, esse filme mostra pra gente que ele não sabe apenas fazer filmes com baixo orçamento, ele sabe fazer filmes com grande orçamento também. Sendo assim, para The Northman, O Homem do Norte, um filme brutal, visceral, que eu ainda tô pensando nele, acho que uns 4 dias depois de ter assistido, a minha nota é um belo 9. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver mais indicações de filme, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo. E deixa aí também o que você achou de The Northman. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.